Fala galera, bem-vindos aí ao nosso canal. Vocês já sabem que eu sou o Teio de Oliveira, mas para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e aprecie o nosso canal com o seu like aí para fortalecer aí esse conteúdo que nós vamos trazer para vocês. Gente, nós estamos ouvindo aí através dos telejornais, até mesmo através da internet, o que a Bíblia tem chamado de alarido de guerra. A Bíblia mesmo fala que quando ouvirem rumores de guerra, saiba-se que a vinda está próxima. As pessoas que acreditam na vinda de Jesus, nessa segunda vinda, elas têm pressa, porque esse seria o ponto culminante da igreja. E outros, é claro, sentem medo porque isso traria também uma terceira guerra mundial. Então esses dois assuntos estão em pauta. Do lado evangélico, a volta de Jesus, e é claro, para aqueles que estão analisando a situação assim de uma forma política, acredita então numa terceira guerra mundial, e sabe-se que isso aí não traz benefícios para ninguém. Eu encontrei um vídeo na internet que eu vou pôr para vocês, que trata justamente dessa situação política, porque essa situação ela tem dois lados, que para quem acredita que esse possa ser o estopim para a terceira guerra mundial, estão analisando justamente dentro dessa questão política entre Trump e, é claro, o presidente de Israel, e, é claro, também olhando para o lado do Irã, segundo as ameaças que tem feito aos Estados Unidos, e, consequentemente, se isso chegar a acontecer dos Estados Unidos entrar, claro que outros países como Coreia, China, Rússia, vão entrar também ali de sola, e provavelmente para o lado do Irã é aí que a situação vai ficar bastante complicada. Então, quero que vocês entendam desse panorama aí político das relações entre Israel e Irã, e a essa vertente que está partindo aí para os Estados Unidos. Hoje é Tel Aviv, amanhã Nova York. Quem falou isso foi Netanyahu, em meio a uma guerra de Israel contra Irã. Mas por que ele falou isso? Ele falou porque os Estados Unidos está começando a se envolver de maneira mais clara nessa guerra. Donald Trump já enviou porta-avião como esse aqui, já enviou caça, enviou míssil na guerra. Então agora não tem mais jeito, não tem como esconder mais. Os Estados Unidos está por tabela ali envolvido nessa guerra. O Irã chamou os Estados Unidos de nação soberba e disse que aqui a gente vai pagar caro por estar apoiando Israel. E enquanto ele falava isso, o povo bradava, tipo, morte aos Estados Unidos, morte a Israel, coisa da feia. E o Trump, que não é de ficar quieto nem nada, falou que se o Irã ameaçar tocar aqui nessa terra, eles vão conhecer um poderio militar num nível nunca visto antes. Eu achei que a imigração ia ser a última fase que ia passar, aí do nada vem isso aqui, tole na gente. A questão é, a hora que os Estados Unidos falar estamos em guerra contra o Irã, aí vai vir Coreia do Norte, aí vai vir Rússia, vai vir França. E não pense que você do Brasil vai ficar numa boa só olhando aí, porque o governo aí do Brasil forneceu urânio lá pro Irã, pros caras construírem bomba atômica. A besteira que vocês fazem, hein, Brasil? A verdade é que nós estamos a um passo de startar a terceira guerra mundial. E é dessa guerra de Irã e Israel que tudo isso vai começar. Que Deus proteja todo mundo, as mulheres, as crianças, os homens inocentes, seja de Irã, de Israel, dos Estados Unidos, do Brasil, enfim. Uma coisa é certa, a nossa redenção está próxima, Jesus está voltando. Sempre que você vê notícias como essa, de guerra, rumores de guerra, lembre disso. Logo nós vamos ver Jesus descendo com grande poder e glória do céu para buscar aqueles que já estavam preparados. Para os cristãos entenderem um pouco mais, existe também essa questão aí do lado evangélico, aonde se espera então que desse acontecimento seja aí também um grande precedente para a volta de Jesus. E para explicar isso, o mais coerente que eu encontrei dentro de um diálogo com seus seguidores foi o pastor ali, o reverendo Falcão. Napoleão Falcão. Eu acredito que a explicação dele é a melhor que eu encontrei. O vídeo é um pouquinho longo, mas se você tiver a bendita paciência de assistir todo, você vai entender muito do que ele fala e vai entender também que muito do que estão se falando na internet não tem coerência em relação à Bíblia e em relação justamente ao acontecimento que está aí em andamento entre Irã e Israel.
porque as pessoas estão pensando que já é a batalha de Gog e Magog. Então eu vou começar, antes de ler Ezequiel 38 e 39, eu vou ler Mateus capítulo 24, que todos têm muita familiaridade com esse texto de Mateus 24, que diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, fizeram 3 perguntas para Jesus: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta. E do fim do mundo? A terceira pergunta. Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, isto tudo aconteça, mas, todavia, outro sim, ainda não é o fim. Meus queridos irmãos, a batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, está longe de parecer com esta guerra essa declaração de guerra entre Irã e Israel. Está muito longe. Primeiro, porque a batalha de Gog e Magog terá um comandante que situa-se na geografia bíblica ao norte de Jerusalém. E você já sabe, quem está ao norte de Jerusalém, você sabe muito bem quem é. A nação que está na geografia ao norte de Jerusalém. Mas eu vou ler o texto bíblico para tirar todas as dúvidas que porventura alguém venha ter. Ezequiel 38 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos. Com quem Deus está falando isso? E te levarei a ti com todo o teu exército. Está fora o Irã aqui. O Irã não é o comandante dessa tropa. O comandante dessa tropa é Gog. Cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente. Congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Agora vamos ver as nações que adentrarão a esta guerra de Gog e Magog. Persas, que hoje é o Irã. Etíopes, os de Put, os da Líbia, com eles todos com escudo e capacete. Gomer, Alemanha Oriental, e todas as suas tropas, a casa de Togarma, a Turquia, com aquela região toda das periféricas à Turquia, que é a casa de Togarma da Banda do Norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos, virás a terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Está falando sobre Israel. Então subirás, Gog, subirás, virás como uma tempestade, fartiás como uma nuvem para cobrir a terra. É muita gente. Tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigos. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas,
Irei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muro, e não tem ferrolho nem porta. Claro que os muros de Israel caíram no ano de 70, quando Tito Vespasiano invadiu com 70 mil soldados. Isso a fim de tomar o despojo, que é as riquezas de Israel, e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Quem é o povo que se ajuntou dentre as nações? Israel, o qual tem gado, fala de riquezas, possessões, e habita no meio da terra. Essa é a geografia bíblica. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os teus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Sedã e Dedã são os amigos de Israel, naquele pacto de Abraão. Arábia Saudita. Arábia Saudita, amigos de Israel. Filho de Quetura. Filho de Quetura, perfeito com Abraão. E os mercadores de Tarsis, todos os leãozinhos, são as nações que têm um distintivo, um leão na sua bandeira. E eles dirão assim: vens tu para tomar o despojo? São os amigos de Israel. Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, e para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo. Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitará com segurança. Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, grande ajuntamento e exército numeroso. Então, não é a batalha de Gog e Magog agora. Vestidos com primor. Aqui diz: e subirás contra o meu povo de Israel, como a nuvem para cobrir a terra. É muita gente. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam, a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos teus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naquele dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes. Meus queridos irmãos, fiquem tranquilos, porque o que está havendo é guerras e rumores de guerra, cumprimento das profecias bíblicas de Mateus 24. Esse conflito entre o Irã e Iraque não tem nada a ver com Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. É simplesmente uma guerra entre duas nações. Porque quem vai encabeçar a batalha de Gog e Magog é a Rússia. Na geografia bíblica é isso. É a Rússia. São os citas da terra de Magog. E eles vêm confederados. Uma grande multidão. Os cavalos aqui, claro que são tanques de guerra, porque cavalos falam de força. São os grandes tanques de guerra, os grandes armamentos para tomar despojo, que são as riquezas do Mar Morto, que hoje equivale a 70 trilhões de dólares. Então, eles sabem disso, da preciosidade que está no fundo do Mar Morto. Então, ninguém fique aí sensacionalizando a escatologia. Já tem gente falando que é a Terceira Guerra Mundial. Então, guerras e rumores de guerra sempre houve desde que mundo é mundo. Mas a batalha que está para vir é grande, é com muitas nações. São exércitos confederados que vêm do norte, trazendo uma grande contingente de soldados para tomar o despojo e saquear a presa. Então fiquem tranquilos, meus irmãos, cuidado com a escatologia sensacionalista. Sempre nesta época, quando há uns sinais assim com contundência, aparecem os escatólogos de plantão. Eles nunca falaram de escatologia.
Mas quando aparece, eles começam a dar palpite e começam a historiar as coisas e florear as coisas. E até tem uns que até marcam data da volta de Cristo e depois cai com a cara no chão. Por quê? Porque não se cumpre as coisas que eles falam. Não é assim como você quer, nem como eu quero. É como está escrito na palavra de Deus. Quem vai trazer os inimigos do norte contra Israel é o próprio Deus. A Bíblia diz que eles não virão porque eles querem, não. Eles virão porque Deus vai colocar 6 anzóis no queixo. 6 é o número do homem. E trazer esse grande contingente de nações para Deus mesmo ser glorificado. Aleluia. A Bíblia diz que Deus faz com que os seus próprios amigos, o próprio exército amigo, se voltem um contra o outro e se matem mutuamente com espadas. Se matem mutuamente. A Bíblia também diz que Deus vai mover com as forças da natureza. Saraiva cairão sobre a cabeça. E eles vão fazer um vale muito grande no vale de Gog para sepultar gente. E vai haver ossos de pessoas que vão encontrarem no caminho. Vão colocar marcos para dizer, achamos mais um osso aqui, achamos mais um osso aqui. Para a purificação da terra de Israel. Então, meus queridos irmãos, eu estou muito impressionado, não somente impressionado com as pessoas que pensam que Jesus já está voltando hoje. Ele pode voltar agora, porque eu creio na iminência da volta de Cristo, mas os sinais, a contundência e a veracidade das guerras são fatos descritos para as profecias bíblicas. Desde que mundo é mundo, sempre houve batalhas e guerras. Então, essa batalha de Gog e Magog será uma guerra sangrenta, terrível, sem a igreja de Deus aqui na terra, meu amigo. Sem a igreja de Deus aqui na terra. A igreja do Senhor não fica aqui para a batalha de Gog e Magog. Deus tira a sua igreja antes deste conflito terrível, deste conflito tenebroso. Eu creio porque eu sou pré-tribulacionista, assumido e convicto. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja não fica para aparecer os males das cognominadas, chamada, denominada e conhecida grande tribulação. Já que as maledicências caiam sobre o mundo dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso eu sou crente em Jesus, porque tenho segurança, tenho firmeza naquilo que Jesus falou. Ele vai poupar a sua igreja da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Agora, se o irmão é pós-tribulacionista, continue sendo pós-tribulacionista. Se é mesotribulacionista, continue sendo mesotribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio na evidência da vida de Jesus antes de todas as maledicências que vão cair sobre a terra. A começar por Gog e Magog. A igreja do Senhor jamais estará aqui para participar desta batalha terrível, dessa batalha memorável, profética que está aqui. Vamos continuar lendo a palavra. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muro, e não tem ferrolho nem porta. É verdade. Isso a fim de tomar o despojo